Fala galera, tudo bom? Estou ao vivo aqui mais uma vez, Periscope. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro. E o assunto de hoje é um assunto bem interessante. Esse é um assunto que vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem sempre, né? Que é essa questão, a questão do quanto que a nossa profissão ou os nossos serviços eles são influenciados por outros especialistas, né? E gostaria aí, boa tarde. A galera que estiver chegando, o Gotham, se você, a galera que se inscrever aí e não der para identificar o nome de vocês, quando escreverem, coloca o nome de vocês aí pra gente poder se comunicar o mais próximo possível o mais próximo possível de vocês. Fique à vontade aí para se comunicar com a gente. Ah, e hoje, esse assunto é fresco, beleza, Fabrício? Esse assunto é fresco porque ele aconteceu hoje de manhã. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito próxima. Show de bola. E, e é sobre a questão, como eu falei, né, nesse caso especificamente de ortopedistas, médicos que influenciam de alguma forma a tomada de decisão dos nossos alunos, de pessoas que trabalham, que utilizam os nossos serviços. E eu fiquei, mais uma vez, um pouco chocado, né? Porque já tinha um tempo que eu não ouvia esse tipo de posicionamento, mas eu recebi essa informação de que uma das nossas alunas, ela já é uma senhora, a filha dela entrou em contato comigo, que a mãe dela queria conversar comigo pessoalmente, porque ela tinha sido proibida de fazer. Eu estou lendo aqui porque eu recebi isso via mensagem. Ela está sendo proibida de fazer treinamento funcional pelo ortopedista, que alega, segundo o ortopedista, que o treinamento funcional tem muito impacto, mesmo ela dizendo que o treinamento dela era todo personalizado. E essa senhora ela quer conversar comigo, porque ela treina aqui, ela é até aluna aqui do nosso estúdio, da Siqueira Campus. E o ortopedista disse, para finalizar, pasmem, mas é verdade, disse que pela idade dela, ela tinha que estar fazendo pilates e hidroginástica. Eu até brinquei, eu tenho intimidade com a família, eu até brinquei que ele simplesmente a chamou de vovó caquética, né? Que sem nenhum tipo de preconceito ou estereotipo, mas é um pouco o que a gente vê desse pessoal da terceira idade que faz hidroginástica. Nada contra o pilates também, mas a gente sabe que é o que as pessoas procuram, que de uma certa forma tem menos impacto, você exige menos o corpo, enfim. E eu acho interessante a gente tocar nesse assunto porque a gente percebe exatamente o nível de desinformação, desconhecimento que pessoas ditas especialistas possuem com relação a treinamento, né? E é muito comum a gente ver na mídia mesmo, né? A gente vê aí nos grandes canais o quanto que se dá atenção a médicos, né? Em virtude da patente que eles possuem com relação à orientação, a treinamento e coisas do tipo, quando na verdade a gente sabe que eles não possuem essa especialização, né? Eles não têm esse conhecimento de causa, eles não têm essa prática. E sempre a gente acaba caindo, né, nesse tipo de... Fabrício, vou pedir para você repetir sua pergunta mais uma vez, tá? Que eu acabei aqui perdendo. A gente acaba caindo nesse tipo de situação, né, que a gente precisa ficar explicando como que o nosso serviço realmente ele é benéfico, como que ele pode mudar a vida das pessoas, né? E a vantagem que nesse caso a gente teve aqui é que realmente a nossa aluna, quais cuidados se ter com idosos no treinamento funcional. E é exatamente isso que eu quero falar agora, né? O que é o treinamento funcional, né? De fato, o termo treinamento funcional ele é uma coisa muito
abrangente, né? Porque a gente não está falando de uma metodologia. Treinamento funcional de uma forma, comercial, ele é muito abrangente. O CrossFit, por exemplo, é uma metodologia de treinamento funcional, né? E se for seguida à risca, como eu já acabei citando num vídeo anterior, se for seguido à risca, ele tem um potencial muito grande de criar problemas, né? De gerar problemas às pessoas que não têm condição de suportar aquela intensidade que a metodologia se propõe, em virtude dos níveis de competição que existem e que os atletas precisam se preparar para poder desempenhar dentro do que cada competição acaba solicitando. Então, o ponto mais importante, e aí eu preciso, não tenho como eu falar de treinamento funcional de uma forma aberta, porque a gente sabe que existe o treinamento funcional da praia, né, dos parques, onde realmente as pessoas pulam igual canguru. A gente vê isso em diversos locais. Eu acompanho durante a semana a nossa equipe de vôlei de praia. Outros profissionais, tipo médico e nutricionista, não têm ideia do que é o TF. Uns indicam, outros recriminam. É verdade, Luiz, e é muito em função do que eu estou falando agora, né? A gente sabe, tentando trocar um pouco o ambiente, a gente pode falar de advogados, por exemplo, e todo mundo começar a falar que, nossa, só tem picareta, só tem pilantra nesse ambiente, tá? Ou então políticos. Nossa, do jeito que o Brasil está hoje em dia, é até difícil de encontrar alguém que se salve. Mas simplesmente se falar que treinamento funcional é uma atividade de alto impacto, colocar todo mundo dentro do mesmo saco, né? E essa situação é que ela precisa ser evitada, né? Então, ainda bem que nesse caso, essa senhora que treina aqui com a gente, como ela mesmo disse para a filha dela, falou assim: mas eu estou me sentindo tão bem, por que eu vou ter que parar? Por que eu vou ter que parar de fazer o trabalho no estúdio e vou ter que fazer pilates e hidroginástica, né? Tipo, treinamento de vovó. Se você quiser realmente se tornar vovó e numa situação em que impacto realmente precisa ser evitado a qualquer custo, e aí é onde eu entro também numa outra questão: se existe alguém que precisa evitar impacto a qualquer custo, o próximo passo é cadeira de roda, né? Porque o caminhar gera impacto, né? O subir escada gera impacto, o deitar e levantar, o sentar na cadeira gera algum tipo de impacto nas articulações, né? O ir ao sanitário gera impacto. Então, simplesmente jogar todo mundo dentro do mesmo saco e dizer: você se enquadra num grupo de pessoas que deveria estar fazendo hidroginástica e pilates simplesmente pela idade, né? Isso é algo que realmente não tem cabimento, não tem nenhum tipo de fundamento, e a gente vê o quanto que as pessoas realmente elas acabam às vezes sendo influenciadas, e nesse caso de forma negativa, né? Deixam de fazer algo que gostam, que tem prazer, que as fazem sentir bem, porque alguém disse, algum especialista disse que essas pessoas realmente elas deveriam estar procurando uma outra atividade que as colocam numa situação realmente deprimente, medíocre, né? Eu fico imaginando essa senhora, que eu a conheço, que já deu até um depoimento pra gente muito legal, falando dos benefícios que ela passou a ter desde quando ela começou a treinar com a gente. Fico imaginando ela realmente sendo obrigada, não por vontade, não por incapacidade, não por negligência da nossa parte, mas sendo retirada do ambiente onde ela se sente segura, onde ela tem orientação, onde realmente os treinos são, já entrando na pergunta do Fabrício, onde os treinos são, buscam se encaixar dentro daquilo que ela realmente tem condições de colocar em prática, né? Não tem como fugir dessa realidade. Se você vive de pé, você precisa lidar com a geração de impacto, você precisa lidar com saber entender melhor como que seu peso corporal funciona
porque a gente, como eu falei, a gente vai ter que subir escada, a gente vai ter que descer escada, a gente vai ter que subir ladeira, vai ter que descer ladeira. Quem mora no Rio de Janeiro vai à praia, tem essa diferença de solo entre areia e asfalto, degraus, atravessar a rua. Você precisa treinar para esse dia a dia. A questão toda é em que nível o indivíduo está e de que forma que ele pode ser treinado para que as suas principais características possam ser respeitadas, as suas principais necessidades possam ser atendidas e aquilo que eles mais querem conquistar possa estar sendo alcançado. Esses 3 pontos são importantíssimos. É exatamente aí que mora deveria morar uma metodologia especializada. Alguém que se preocupa realmente em cuidar, uma metodologia que se preocupa em cuidar, em entregar resultados satisfatórios aos seus alunos e aos seus clientes, leve em consideração esses 3 pontos. A gente tem que saber quem são, quais são as principais necessidades e o que elas querem conquistar com esse processo. Aonde que elas querem chegar, o que elas querem alcançar. E aí que entra toda essa questão da programação, do planejamento, do saber lidar com a pessoa, do ser realmente um treinador, de ser um professor diferenciado, aquele que realmente busca mostrar progresso diariamente para esses alunos, para que eles percebam exatamente aonde que eles estavam e aonde que eles estão indo. E outro ponto importante, que essa conversa toda acabou acontecendo porque ela sentiu algum desconforto no joelho e por isso que o médico recomendou que ela parasse de treinar. Quanto tempo que nós temos contato com os nossos alunos? Para pensar. Essa pergunta eu faço o tempo inteiro dentro da certificação quando eu conduzo os nossos programas. Mas quanto tempo que você tem contato com o seu aluno diariamente? Ou semanalmente, perdão. São 3 horas por semana, 4, 5 horas por semana, num dia que tem 24 horas. Então, é muito pouco tempo para a gente realmente ter condição de evitar pequenos percalços que possam acontecer durante essas mais de 120 horas que a gente não está em contato com essas pessoas. Como é que você sabe que essa pessoa está no trabalho e ela consegue manter a postura adequada? Como é que você sabe que ela não abastece vícios posturais quando ela está em casa, cuidando das suas obrigações, ou no trabalho, cuidando das suas obrigações profissionais? É muito difícil. Uma pergunta aqui do Luigi. A metodologia, todos têm sua ficha individual, tem um treino no quadro. Como eu falei agora há pouco, essa realidade de se entregar um serviço adequado aos alunos obriga, ou nos sugere, não obriga, mas nos sugere que realmente possa existir uma realidade em que esses treinos eles possam ser individualizados. Luiz, depois, eu sei que você é assinante do GAF Training Club, dá uma procurada lá numa das últimas videoaulas. A gente falou, na verdade, na videoaula da semana passada, a gente falou exatamente sobre programação de treinamento e nos ajustes que a gente acabou criando aqui dentro do estúdio. Então, mais pelo aspecto comercial, muito menos pelo aspecto metodológico. Mas o importante dentro de um treinamento que vai ser construído e planejado, não tem como abrir mão da individualidade. Não tem como, por mais simples que seja a montagem, no sentido de atender o coletivo, que é o que a gente procura colocar em prática aqui no estúdio, não são todos. Os grupos são heterogêneos. Qual é um indivíduo? Acho que eu boto nos dedos de uma mão só quantas pessoas conseguem treinar com a intensidade, com a capacidade, com a intensidade que eu treino. É difícil. Então, e como eu sempre falo, eu sou o meu melhor cliente. O que nós passamos para os nossos alunos é a realidade que a gente vive. Então, como é que eu vou... como é que vai ser possível criar uma realidade viável, não ideal, não uma idealidade, mas uma realidade onde as pessoas realmente conseguem viver aquilo. Daí que entra
o meu questionamento, por exemplo, com relação à utilização de recursos tão avançados como o levantamento olímpico, sabendo que a nossa sociedade, e eu boto aí 99% dela, ela é sedentária, ela não tem histórico esportivo, especialmente a sociedade brasileira, não tem nenhum histórico esportivo, né? Tem deficiências nas suas capacidades físicas fundamentais, não estou nem falando de desempenho ou de capacidade de geração de força e potência, estou falando simplesmente na qualidade de saber utilizar um tornozelo, um joelho, um quadril de forma integrada para que possa ser gerado um movimento de qualidade. Então, como é que a gente pode criar um ambiente satisfatório, onde as pessoas conseguem render, não falei, elas rendem, elas conseguem desempenhar o treino, elas conseguem manter um nível de rendimento e de desempenho satisfatório, elas conseguem ter as suas necessidades atendidas, como eu acabei de falar. A gente precisa trabalhar no nível de resgate, no nível de manutenção, de revisão de todo esse processo, porque é muito pouco tempo que nós estamos em contato com essas pessoas e por mais informativo que possa ser o serviço que você vai entregar, informativo em qual sentido? Você realmente explica para essa pessoa quais são as necessidades, o que ela precisa fazer, você entrega dever de casa a essas pessoas, qual é o grau de responsabilidade, ou qual é o tempo que realmente essas pessoas vão ter para colocar em prática exercícios caseiros que possam estar cuidando ou mantendo a saúde física, né, desses indivíduos. Então, aqui dentro realmente é um ambiente onde essas pessoas vão se doar mais, vão se entregar, elas vão poder participar mais de todo esse processo. E então são muito poucas horas, né? São 3, 4, 5 horas. Assim, a maioria dos personal trainers, e isso ao redor de todo o Brasil, falam, a maioria dos alunos contratam o serviço 2 vezes por semana. E aí, faz alguma coisa além, sozinho, por conta própria? São muito poucos os que fazem, certo? Então você tem ali 2, 3 horas restritas para poder cuidar de muita coisa e, entre aspas, torcer para que no dia a dia essas pessoas elas realmente tenham condição de manter algum nível de saúde, manter a sua integridade física baseado nos estímulos que são entregues dentro do treinamento. Então o treinamento, de um modo geral, ele não pode ser apenas destrutivo, né? Ele não pode ser apenas superficial, aquele treino que cansa, aquele treino que você foca em número de repetições e em intensidade, né? Em volume e intensidade. Ele precisa ser um treino que leve em consideração o desempenho em termos de capacidade. Então, o que essa pessoa aprendeu hoje? Qual foi o nível de desempenho que ela teve durante o treinamento? O que ela está levando desse desempenho que ela teve hoje para o dia a dia dela? Será que muda a forma dela sentar, a forma dela caminhar, a forma dela realmente passar o dia a dia dela? Acho que esse é o principal legado que a gente realmente tem condição de entregar para os nossos alunos, né? E uma metodologia de treinamento funcional que realmente preza e prega por esse cuidado, que prega em atender com excelência, ela deveria ter sim esses cuidados, ela deveria ter sim algum nível de individualidade sendo respeitado, para que os indivíduos tenham a condição de poder tirar o máximo de proveito dentro de tudo aquilo que está sendo proposto, né, pelo serviço que está sendo entregue. Então, procurem sempre educar os alunos de vocês, né? Procurem sempre estar passando informações sobre o que vocês estão entregando a esses indivíduos, né? Os cuidados que vocês têm na entrega do serviço, na montagem de uma programação de treinamento. Acho que isso é importante para que exatamente esse tipo de situação elas possam ser minimizadas, né? Ou como essa senhora mesmo fez, ela tenha condição e convicção de que aquilo que ela está fazendo está trazendo bem a ela, está fazendo bem a ela, e não simplesmente aceitar esse tipo de posicionamento infeliz, né? Eu diria até de uma certa forma incompetente, porque o indivíduo ele não é especializado, ele não tem essa competência para dar esse parecer, ele não é especialista sobre esse assunto.
desconhecendo até a própria metodologia, que é o mais importante, né? Não simplesmente avaliando de uma forma generalizada, mas desconhecendo a metodologia e desvalorizando a opinião da própria paciente, né? Que provavelmente deve ter dito que estava se sentindo muito bem e que gostaria de continuar o treinamento. E eu estou até aguardando a presença dela aqui, porque ela está vindo daqui a pouco para a gente trocar uma ideia e reforçar o quanto que a gente tem condição de estar trabalhando em conjunto para criar um ambiente que realmente a mantenha saudável a longo prazo, né? Para que realmente ela tenha condição de, como eu falei, de pegar os benefícios do treinamento e levar para o dia a dia dela. Porque nesse caso, uma pessoa com mais de 55 anos, mais de 60 anos, o que ela mais quer é conseguir se sentir bem durante 24 horas por dia. E o local onde ela vai trabalhar para resgatar esse desempenho, para resgatar essa qualidade, esse bem-estar, vai ser aqui dentro do estúdio. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Eu acho importante nós professores, nós que trabalhamos com atividade física, com treinamento físico, termos essa convicção, termos esse posicionamento, de alguma forma estarmos sempre dispostos a trocar ideia, a poder mostrar o que é o serviço que você faz e não simplesmente a filosofia, vamos dizer assim, o treinamento funcional ou a musculação, mas poder dar espaço para que aquilo que você faça tenha mais qual seria a palavra certa? Possa ter mais respaldo, né? Possa ter mais espaço para que os outros possam querer entender melhor e não simplesmente taxar que isso pode ou que isso não pode, ok? Eu vou diariamente estar aqui presente. Eu estou gostando muito dessa ferramenta aqui, o Periscope, para a gente poder trocar ideia e trazer esses assuntos polêmicos que realmente precisam ser trazidos à tona. A gente precisa estar fortalecendo a nossa classe, desde que a classe tenha convicção, realmente tenha conteúdo. A gente sabe o quanto que falta conteúdo na maioria das vezes, então vamos sempre trocar ideia aqui. Agradeço aí pela presença de vocês. É um horário bem difícil de ter gente presente, mas esse vídeo vai ficar gravado, eu vou deixar lá no blog e a gente vai trocando mais ideias durante essa semana. Semana que vem talvez nem tanto por causa do carnaval, mas eu vou estar presente aí e a gente vai se falar bastante. Valeu, agradeço mais uma vez e a gente se vê na próxima vez. Um abraço.